de 1 a 4. Domingo que vem eu vou voltar a esta história. Vou falar do outro personagem. Pela manhã eu falei da menina. À noite eu vou falar de Naamã. Por isso que as crianças cantaram aí do mergulho e as crianças maiores as acompanharam. E domingo que vem eu vou falar de Geazi, o servo de Naamã. Queiram colocar-se em pé para ouvirem a leitura no segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã saiu indignado. Ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Queiram sentar-se, por favor. Entre erros e acertos. Os que não conheciam a história, conheceram de manhã, ou conheceram agora e viram-na reforçada pelo cântico das crianças. Aqui está Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Valoroso, mas leproso. Houve uma menina que fora trazida como escrava para a sua casa, dizer que o profeta Eliseu, lá em Israel, poderia curá-lo. Ele procura o rei da Síria, e o rei da Síria o manda para o rei de Israel. E o rei de Israel entende que aquilo é um estratagema do rei da Síria, porque ele não vai fazer nada, e com isso estabelecer uma área de conflito. Rasga as roupas, que era um gesto de luto, de dor, de desespero, de aflição. Eliseu ouve falar disso e diz: manda o homem aqui. O homem vai. Como o homem era muito importante, ele pensou até numa visão cinematográfica. Eliseu sairia ao encontro dele, ficaria em pé, imporia as mãos, falaria algumas palavras imponentes, ele ficaria curado. Eliseu sequer se dignou a sair de casa
para olhar o homem. Mandou um recado. Mandou lavar-se 7 vezes no Jordão. O homem ficou indignado, porque o Jordão não é lá um rio tão imponente assim. Rios só os da Amazônia mesmo, o resto é igarapé. E disse que havia rios na Síria muito melhor e que não precisava daquilo. Então, os seus soldados o levam a agir desta maneira, ele age e fica curado. Aqui está a história. Pronto. Erros e acertos. Muitas vezes os nossos erros invalidam por completo a ação de Deus na nossa vida. Mas também houve acertos. Há acertos que anulam os erros. Os erros que este homem cometeu seriam suficientes para que ele não recebesse benefício algum. Mas no meio dos erros, alguns acertos que anularam os erros e o beneficiaram. Muitas vezes acontece isso conosco na nossa vida. Construímos a vida cometendo equívocos. Vamos andando e errando. Por vezes, erramos mais do que acertamos. E nesta de errar mais do que acertar, nós nos prejudicamos. Mas, como a vida se constitui de erros e acertos, como é que nós podemos agir de maneira que os acertos se sobreponham e acabem apagando os erros? Como é que na nossa caminhada neste mundo e no nosso relacionamento com Deus, poderemos ser abençoados, receber o que a nossa vida precisa, o que a nossa alma carece, e recebermos também o perdão dos nossos erros? Eu quero convidá-los a, mantendo suas Bíblias abertas, a analisarem esta história comigo. Eu quero lhes mostrar na jornada deste homem 3 erros, 2 acertos. Os erros ainda são cometidos hoje. Com muita probabilidade, gente aqui dentro ainda cometa alguns desses erros. Talvez os 3 de uma vez. Mas também, com a graça de Deus, todos aqui podem cometer os 2 acertos. Primeiro erro: usar influência humana na esfera espiritual. Então lemos assim no versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O que a menina dissera é que se ele fosse lá, o profeta Eliseu o curaria. Era questão dele com o profeta, dele com o homem de Deus. Ele vem e se dirige ao rei. A Síria dominava Israel. E, evidentemente, o rei da Síria, mandando uma carta, o rei de Israel se moveria para ajudá-lo. Aqui começou o grande erro de Naamã. Ele pensou que o profeta estava sob o domínio do rei. É verdade que há muita gente na esfera religiosa conluiada com o poder. A linha que separa o poder político do poder religioso é muito tênue. Com muita facilidade ela é apagada, geralmente do lado religioso, em busca de poder. Só que o abraço que o poder religioso dá ao poder político é sempre um abraço que termina com consequências nefastas para o poder religioso. Há profetas que querem ser agradados, mas Eliseu era um homem absolutamente independente. Não tinha nada a ver com o rei da Síria e também não tinha nada a ver com o rei de Israel. E na realidade não tinha nem nada a ver com o seu servo Geazi, como veremos domingo que vem. Já estou deixando o gancho para voltarem no domingo que vem, ao repreender a atitude de Geazi. Eliseu era absolutamente independente, porque ele era o homem de Deus. Deus não fica subordinado a pessoas. Deus não fica subordinado ao poder humano. Deus não fica subordinado a divisas militares. Deus não fica subordinado ao anel de grau. Deus não fica subordinado ao dinheiro, à influência, ao poder político. Deus está acima de todas estas coisas. Seria o profeta, o homem que resolveria o problema de Naamã. Mas Naamã se recusou a trazer a questão para o aspecto espiritual. Tentou resolver a questão na esfera do poder político. Há pessoas que pensam que poder político, que influência, que manipulação, que bons relacionamentos são capazes de resolver toda a sua vida e colocar tudo em ordem. Mas as coisas não funcionam assim com Deus. Deus não se deixa influenciar, não se deixa subornar, está muito acima dos homens. Eliseu era homem de Deus, não homem do rei, nem da Síria e nem do rei de Israel.
Mas uma das lições que nós podemos ver deste erro, se alguém pensa nisto, eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho título, eu tenho bom relacionamento, eu sou importante, é que Deus não se suborna, Deus não se intimida, Deus não se manipula. Não confie nunca na sua capacidade política, social ou empresarial. Não confie no seu dinheiro. Não confie na sua titulação universitária. Todas estas coisas são questiúnculas humanas diante de Deus e não significam nada para Ele. A Bíblia diz que Deus não olha a aparência. Quando Deus recusou Saul como rei e disse isto ao profeta Samuel, Samuel ficou impressionado. Saul era um homem zarrão. Diz o texto bíblico que ele era maior do que todos em Israel, que o mais alto de Israel chegava ao seu ombro. Guerreiro, tarimbado, e um homem que foi escolhido, sagrado rei, e teve um início fulminante. E quando Samuel ficou impressionado de Deus ter rejeitado aquele homem tão valoroso, tão guerreiro, então Deus diz: não fiques espantado de eu tê-lo rejeitado, porque o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o que está no coração. Deus vê a realidade, não se deixa enganar com a nossa aparência. Podemos passar uma imagem para as pessoas de que a nossa vida vai bem, de que nós somos bons, de que nós temos influência, mas nenhum de nós tem influência diante de Deus, nenhum de nós é bom aos olhos de Deus e nenhum de nós consegue impressionar Deus. O erro deste homem é o erro que muita gente comete: pensar que influência humana resolve relacionamento espiritual. Segundo erro, procurar a pessoa errada. Porque a menina disse: se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, o profeta o curaria. Ele vai e procura o rei. Afinal, gente de nível busca gente de nível. Quem era esse Eliseu? Um João Ninguém, um pé rapado. Então ele procura um rei que o manda procurar outro rei. Afinal de contas, a conversa aqui é de nível. Não é uma conversa para envolver a ralé. Não é assim que muita gente pensa? Envolver-me com religião? Envolver-me com igreja? Eu cair nesse engodo de Bíblia, de Evangelho? Eu estou com um problema, mas nada que algumas férias não resolvam. Um tratamento psicanalítico resolve. Eu posso buscar gente de nível, eu posso buscar um ambiente melhor. Essa igrejola, eu conheço catedrais suntuosas. Aqui não. Se prédios resolvessem, a Avenida Paulista em São Paulo seria um dos lugares centro de saúde mental e espiritual. Por trás de vitrais imponentes, de prédios de luxo, por trás de mansões, muitas vezes estão pessoas vazias e frustradas. Pessoas que têm o bolso cheio, mas têm o coração vazio. Tem uma conta bancária gorda, mas uma alma doentia, magra. Há um erro na atitude aqui de procurar a pessoa errada. É de querer coisas imponentes, de julgar-se grande, de merecer até um tratamento especial. Tanto que ele ficou indignado. Eliseu não saiu para vê-lo. E ele disse: pense, eu sou Naamã. O homem nem se digna a me receber. Eu pensei que ele fosse sair e fazer assim, 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 assim. É o tipo de gente que julga que Deus lhe deve favores. O mundo é ingrato comigo. O mundo é injusto comigo. O mundo não é lógico com ninguém. Eu me lembro quando houve aquele acidente, que morreu aquele conjunto, Mamonas Assassinas. A revista Veja publicou uma reportagem com este título: A Injustiça da Morte. E aí o subtítulo: A Morte no Momento Errado. Bem, pergunte a todo mundo que está morrendo, a morte está chegando na hora errada. Nós gostaríamos de não morrer. Injustiça da morte é de um casal que viu uma criança de 2, 3 anos morrer de uma doença incurável.
Injustiça da morte é alguém que sai para o seu trabalho, ganhar o pão, e é vítima de uma bala perdida. Na realidade, todos nós teríamos coisas para reclamar da vida, mas esta é a vida. Não há um manual de instruções, não há seguro, não há garantia. A vida é uma aventura. Mas não é uma aventura inconsequente. Quando ela é vivida e repartida com Deus, ela é uma aventura fascinante. Mas o fato é que para fazer esta aventura correr bem, é preciso que nos momentos de crise procuremos as pessoas certas. E há pessoas que buscam pessoas erradas. Pessoas que têm aparência, mas que não resolvem. Às vezes não procuram pessoas, procuram coisas. No momento de crise, a pessoa vai buscar conforto numa garrafa. E ela acha que álcool pode lhe dar segurança emocional. Ela acha que drogas podem lhe dar estabilidade. O consumismo, uma vida de consumismo. Vamos comprar. Comprar dá uma sensação de poder, de realização. Então estas coisas vão fazer com que nós nos sintamos bem. Muitas vezes procuramos pessoas erradas e coisas erradas em busca de solução para a nossa vida. Para preencher o vazio da alma, balada, festa da pesada, mais isso, mais aquilo. Quem sabe com todas estas coisas a vida encontra um significado. O grande erro de Naamã foi o de julgar-se grande, merecedor de tratamento especial e procurar pessoas erradas. Eliseu era o homem de Deus, era o homem que podia curá-lo, não o rei da Síria e não o rei de Israel. O Novo Testamento ensina que Jesus é o homem e o nome de Deus. É Deus mesmo. E aprendemos depois do Novo Testamento que se há alguém que pode colocar a vida de alguém em ordem, é Jesus Cristo. Eu não digo isso apedrejando, nem escarnecendo, nem ironizando. Eu não fui criado no Evangelho. Eu fui criado no Espiritismo. Mas eu me lembro de quantas e quantas pessoas que com problemas começou pela minha própria mãe, jovem, com pouco mais de 20 anos, acometida de doença incurável. Então vai buscar solução em outro lugar. Não encontra resposta e ainda vem as sequelas espirituais que acabam desestruturando a vida. Procurar a pessoa errada, procurar a fonte errada, procurar recursos errados, procurar meios errados. Esse é o erro. A única pessoa que pode trazer sentido, rumo para a sua vida, é Jesus Cristo. E se você procura em outro lugar, está procurando na pessoa errada, na fonte errada e vai se frustrar. O terceiro erro de Naamã foi querer do seu modo. Dos versículos 10 a 13. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Até o ritual Naamã queria impor. Ele era militar e ele era sírio. Ele queria impor um ritual de cura a um profeta de Israel. Depois, o complexo de superioridade. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi-se dali furioso. Não fez como eu quis, eu fico zangado. Na realidade, o que começa a desestruturá-lo é o conselho de Eliseu. Manda ele se lavar no Rio Jordão 7 vezes. Nem o recebeu. Deveria ser de outro modo. Então ele já estabelece o rito. As soluções de Deus são soluções muito simples. Nós é que complicamos a vida. A solução de Deus é só esta: creia e você será salvo. Entregue a sua vida a mim e eu tomo conta. São palavras de Jesus: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Está lá, está na Bíblia. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perderá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Está lá. Como eu comentei no domingo passado, na oração intercessória de Jesus, aliás, foi na quinta-feira, em João 17, em que ele ora pelos discípulos.
e depois ora por todos os discípulos de todos os tempos. E eu rogo não apenas por estes, mas por todos aqueles que ouvirão a palavra e se converterão. É tão simples, ele tem interesse, ele cuida. Isto é o Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é só isso? Deve haver alguma coisa para eu fazer. Eu quero algo imponente. Eu quero algo ao meu jeito, algo que me realize. Oração é tão simples. E eu fui lá, às vezes a gente vê isso. A pessoa vem e pede para a gente orar pela vida dela, a gente faz oração, mas ela queria que fosse uma oração gritada, e que desse murro e tudo. E a gente faz oração tranquila. Mas Deus não é surdo, não precisa de tudo isso, não clamou. E a pessoa então invalida. Um dos problemas é este, a gente que sabe como Deus deve fazer as coisas. A Bíblia diz que Deus tem um plano de salvação, que é Jesus Cristo. As pessoas fazem outras. Uma complexa liturgia, um complexo programa religioso, uma estrutura eclesiástica complexa, obras, cerimônias pós-morte, soluções humanas, mas só há um modo, o modo de Deus. Está lá em Atos 4:12, que abaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo. Este terceiro erro é uma advertência para nós. Nós devemos ser humildes, acatar o que Deus diz na sua palavra e não tentar impor os nossos conceitos a Deus. Mostrei 3 erros e agora eu vou mostrar de uma vez só os 2 acertos. No meio de tantos erros, 2 acertos. Primeiro, a humildade em voltar atrás. Ele ficou indignado. Mas quando os servos chegaram e disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu o Jordão. Teve humildade para refletir. Aceitou a ponderação. Um dos maiores sinais de grandeza não é o autoritarismo, é o reconhecimento de erro. É dizer: eu estava errado e eu vou voltar atrás. A porta de entrada da bênção se chama arrependimento. Arrependimento significa reconhecer: eu estou errado. E este caminho que vejo diante de mim é o caminho certo. É muito interessante que a palavra que o Novo Testamento grego usa para arrependimento, metanoia, significa virar do lado do avesso. Quando se vira algo do lado do avesso, se tem o oposto. E esta ideia: minha mente estava em uma direção, agora ela está do lado oposto. Isto é arrependimento. Eu mudei. Ele caminhara numa direção, reconheceu o seu erro. Meia volta, vou ver. A pessoa que deseja que Deus faça uma grande obra na sua vida, que Deus intervenha em sua vida, que Deus mude a sua vida, dê significado, segurança, perspectiva, perdão, vida eterna, que deseja ser aceita por Deus, precisa reconhecer isto acima de tudo. Deus tem um caminho, eu estou em outro e eu tenho que mudar. Foi o que Naamã fez. Humildade para reconhecer o seu erro. Segundo acerto, a obediência da fé. Porque convenhamos, vai lá e dá 7 mergulhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mergulhos. Não basta 1, tem que ser 7. Foram 7. Não basta reconhecer os erros, porque há muita gente que reconhece o erro e fica sentado. Reconhece o erro, mas não age. Reconhecer e não corrigir é uma insensatez que não tem tamanho. Mas ele corrigiu. E então, diz assim o texto: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele simplesmente obedeceu a palavra divina. Vou ao Novo Testamento. Vou ao Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24. E em João 5, 24, eu leio estas palavras de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Às vezes a pessoa ouve, mas esse ouvir
não se junta à ação da fé. Fé não é apenas ouvir. O ouvir é a acolhida, mas a fé é o comprometimento. Então ele ouviu, mudou a atitude e aceitou. Não eram os documentos reais que valeriam. Era o seu acatamento à palavra divina. Em síntese, o acerto que anulou todos os erros foi quando ele reconheceu que aquela palavra tinha valor e se submeteu a ela. Talvez você tenha visto o evangelho como algo descartável, seus colegas evangélicos como gente interessante, mas um pouco fanática, levando longe demais esse negócio de religião. Talvez devesse estar mais envolvido com um time de futebol, talvez devesse estar trabalhando mais. Ou gente que ficou um pouquinho fora de esquadro, é gente boazinha, mas precisa deixar a poeira sentar, se acalmar, está muito entusiasmada. Então tem algumas restrições. Não são eles que estão errados, é você. Porque o que a Bíblia diz é que nós devemos acatar a ordem divina. E quando ele acatou, a vida mudou. Mas eu quero voltar ao trecho que eu salientei hoje pela manhã. Sua pele tornou-se como a de uma criança. O que ele queria era ser curado da lepra. E Deus tornou o seu rosto, sua pele, como a pele de uma criança. Então eu estava olhando este texto, estava observando a criança. A pele é tão bonitinha, né? Não tem ruga, não tem espinha, não precisa de nada, está em forma. O tempo é que é cruel. O tempo vem transforma aquela pele de criança. Mas ele queria apenas a cura. E Deus não lhe deu apenas a cura da lepra, mas um tratamento cosmético completo. Melhor do que botox, Restylane, qualquer outra coisa. Ficou com a pele em dia. Não há cosmético que faça isso, mas isso é tão bonito. Sabe qual é a lição por trás disto? É que Deus pode fazer por nós mais do que nós pensamos. É que quando nós abrimos o coração para Deus e deixamos que o Evangelho entre em nossa vida, nós temos um volume de expectativas. E as expectativas nunca ficam sem ser preenchidas. Desculpem se eu volto a falar de mim, não é por vaidade, é de coração. Meu pai era dono de um bar quando eu conheci o Evangelho. E a minha aspiração era um dia ter o meu bar. E às vezes eu fico pensando que Deus impediu que eu fosse terminar a minha vida atrás de um balcão de bar. Colocou-me atrás de um púlpito, atrás de uma mesa em seminário, dando aula para pastores. Deus pôde fazer na minha vida muito mais do que eu tinha em mente. Não é por mérito meu, não. Porque a cabeça da gente é tão pequena, nós enxergamos tão pouco, que provavelmente eu estaria lá. É a graça de Deus. É a bondade de Deus. Deus também pode fazer na sua vida muito mais do que você pensa. E se não faz, é porque ainda há barreiras. Porque ainda há resistência. Como Naamã. Erra por aqui, erra por ali, erra mais um pouquinho. E com tudo isso nós vamos criando barreira e impedindo que Deus haja na nossa vida. Deus pode mudar a sua vida. E muito. Isto é até um símbolo. A pele como a de uma criança. Porque no Novo Testamento, a conversão é nascer de novo. É voltar a ser uma criança. Não é que vai precisar de mamadeira, mas é que agora tem uma vida nova para viver. Tem uma vida inteira para repartir com Deus. Tem uma visão diferente da vida. E descobre que tem um poder lá dentro que ajuda a superar tudo. Nesta noite, eu gostaria que você olhasse para a história de Naamã e visse se esses erros de confiar em influência humana, de busca de pessoas, lugares errados, refugiar-se em conceitos equivocados, de querer as coisas do seu modo, não estão dominando a sua vida. E pedir que procedesse a estes dois acertos de Naamã, a humildade para reconhecer o erro, e além da humildade para reconhecer o erro, aceitar, cumprir, e então Deus age. Que você acerte. Talvez a sua vida seja um acerto físico, profissional, acadêmico, mas um desacerto espiritual.
Jesus pode colocar ordem espiritual na sua vida, se você deixar. E se você mudar a sua maneira de ver. A vida de Naamã foi mudada e a sua pode ser mudada. Deixe que a sua vida mude. Obedeça a palavra de Deus. Nós vamos cantar o hino dos